Glória a Deus, graça e paz, meus irmãos. Nós estamos aqui em mais uma live da Lagoinha São Benedito para bendizer e engrandecer o nome do Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Eu, pastor Dênio aqui, e você, eu creio na sua casa, ou talvez em um carro, ou talvez no seu ambiente de trabalho, você que não pôde permanecer nesses dias lá. Mas eu quero te dizer que nós continuamos sendo um corpo, continuamos sendo uma igreja que está em unidade, que está em comunhão, e nós podemos nos alegrar no Senhor, bendizer o seu nome nessa manhã. Amém, meu irmão? Eu queria ler um texto para nós iniciarmos o nosso culto aqui, sabendo que o culto não para, mas aqui nesse momento eu queria ler um texto que está lá no Salmo 27, versículo 1, que diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Nesses dias nós temos visto tantas notícias, são tantos contextos que estão envolvendo hoje a população de forma mundial, e o nosso coração tem que se firmar e todos os dias nos lembrarmos que o Senhor é a rocha, o Senhor é o escudo, o Senhor é a fonte de salvação, como também de proteção. E às vezes as notícias chegam e tentam trazer ao nosso coração um sentimento que não provém do Senhor, que é um sentimento de medo, de angústia. Mas o salmista está dizendo assim: o Senhor é a minha luz. Se Ele é a nossa luz, não pode permanecer trevas. As trevas que tentam nos assolar não pode prevalecer, porque Ele também é a sua salvação, é a minha salvação. E quando nós olharmos para esse contexto tão complicado que nós estamos vivendo, também devemos pensar: teremos medo de quê? É assim, é comum, é da natureza do homem, é da fisiologia do homem recearmos, termos medo. Mas quando o medo tenta sobrevir de uma maneira em que tenta superar o Senhor e o seu poder, então temos que nos lembrar de que teremos medo. Se o Senhor é a força, o salmista diz: o Senhor é a minha força. Meu irmão, o Senhor é a sua força, o Senhor é a força das nossas vidas, o Senhor é fonte para tudo que nós precisamos. E eu quero que o seu coração, ele se alegre e ele se sinta protegido, guardado nessa manhã. Vamos orar? Vamos orar, vamos clamar ao Senhor nessa hora, pedindo a Ele a sua bênção sobre nós, sobre a sua vida, sobre a sua família, no nome de Jesus. Senhor, nós queremos bendizer-te, ó Deus, engrandecer-te nessa hora, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. E se não fosse o Senhor, ó Deus, o que seria um homem? Mas por causa da tua bondade, ó Deus, que nos preserva todos os dias, podemos, ó Deus, desfrutar de um amanhecer. Senhor, coloco diante do Senhor as vidas que nessa hora estão, ó Deus, nos vendo pela essa live, as famílias, ó Deus, aqueles que irão nos ver, ó Deus, após, ó Deus, esse momento que estará na gravação. Mas nós colocamos o seu coração na tua presença, porque nós cremos que o Senhor é onisciente, é onipotente. O Senhor conhece o tempo, o momento, o espaço, conhece todas as coisas, inclusive o coração do homem. E eu sei que o Senhor pode, ó Deus, pode sim o Senhor, no mais profundo, ó Deus, do coração do homem, sondar, mas também não só sondar, mas trazer alento, força, ânimo,
Que o Senhor possa trazer graça, ó Deus, ao coração dos meus irmãos que nessa hora nos ouvem. Que o Senhor possa trazer graça sobre o coração das famílias. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos as famílias aqui do Brasil, as famílias, ó Deus, do mundo, na Tua presença. Pedimos ao Senhor a Tua bênção sobre eles, ó Deus. Crendo, ó Deus, que o Senhor é esse que faz infinitamente mais. Que nesse momento, ó Deus, o Senhor possa estar restaurando, curando, transformando, ó Deus, as vidas, os nossos corações. Nós sabemos que o Senhor é bom e nós queremos cada vez mais conhecer ao Senhor. As Escrituras diz: conhecereis e prosseguireis em conhecer o Senhor. Esse é um tempo, ó Deus, em que nós temos a oportunidade de prosseguir conhecendo o Senhor. Por isso, nessa hora, nós te bendizemos, nós te exaltamos no nome de Jesus. Meus irmãos, eu queria que você se alegrasse nessa hora. Nós vamos fazer uma capela e vai ser tão bonito. E eu creio que você, aí da sua casa, pode fazer também esse louvor juntamente com os irmãos aqui, no nome de Jesus. Aleluia. Nós cremos que o Senhor ouve o nosso louvor nessa manhã. E eu quero te convidar, você aí na sua casa, onde você estiver, a louvar o Senhor conosco. Nós não precisamos de instrumentos, nós não precisamos de tecnologia, nós só precisamos de um coração contrito, quebrantado, um coração ligado ao trono da graça do Senhor. E eu te convido a celebrar esse grande Deus. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Oh, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por dobra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Oh,
O Senhor é o único engrandecido, porque o Senhor é a nossa única salvação, é a nossa única força, é o único que pode, Senhor, nos ajudar nesse momento tão difícil, nesses momentos, Senhor, de tanta diversidade. Nós engrandecemos o Teu nome, Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Senhor, nós nos consagramos ao Senhor. Rendemos graças a Ti, Senhor, pela oportunidade de estar na Tua casa mais uma vez. Rendemos graças a Ti, Senhor, e clamamos que o Senhor venha, Deus, nos encontrar como adoradores em espírito e em verdade. Senhor, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. E que esse louvor e essa adoração, Senhor, nunca se cale nos nossos lábios, no nosso coração. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Nós temos a oportunidade de fazer aquilo o qual o Senhor nos chamou para fazer. E quando nós olhamos os corações se entregando de verdade ao Senhor, para que aquilo que Ele é digno possa ser atribuído a Ele, então é um momento de muita alegria para a gente. Muita alegria. Nós podemos ministrar louvores nas nossas casas, nós podemos ministrar louvores no nosso carro, nós podemos estar em todo tempo, criando
uma atmosfera, um ambiente onde a presença do Senhor, ela é atraída. Meu irmão, nós estamos aprendendo que não depende de mais nada, a não ser a minha e a sua disposição. Nós estamos aprendendo que para trazer ao Senhor aquilo que Ele é digno, nós precisamos simplesmente de um coração disposto a entrar na sua presença. Vontade de se achegar até nós, mas são no qual Ele se sinta atraído. Não quero dizer que Ele não nos procure primeiro, mas depois de nos procurar, temos a responsabilidade de continuar fazendo. Meus irmãos, eu queria ler o texto para vocês, porque esse momento é importante também, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, onde as pessoas, ó Deus, têm passado por necessidades, dificuldades, e nós temos que entender que a obra do Senhor, ela não para, e ela não vai parar, até que chegue aquele dia, o grande dia em que nós estaremos juntos com o Senhor. A obra do Senhor, ela não para. E para que a obra do Senhor aconteça, nós, irmãos em Cristo, somos convidados, nós somos chamados a contribuir. E eu sei que você está na sua casa, mas eu sei que é possível você contribuir. Hoje a tecnologia avançou tanto e ela entrou em tantos lugares, e nós como igreja não podemos deixar de sermos também usuários daquilo que pode beneficiar, usando da forma correta, pode beneficiar. E eu quero dizer para você que você pode sim fazer a entrega dos seus dízimos e das suas ofertas. Nas redes sociais de Lagoinha São Benedito, sempre é colocado, sempre é enviado os números, as contas referente aos bancos dos quais você pode fazer depósito. Se for necessário, você por acaso ou por necessidade estiver na Avenida Brasília e precisar, às quartas-feiras, domingo à noite, há sempre um diácono aqui para te atender. E você pode aproveitar desse momento para trazer a sua oferta, trazer os seus dízimos à casa do Senhor. Porque nós sabemos que a obra do Senhor, ela não para. E eu queria ler para você 2 Coríntios 9, versículo 10 e 11, que diz assim: Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio seja tributada graças a Deus. Eu queria falar para você que sobre dar, as Escrituras diz que o coração daquele que recebe se alegra de uma maneira tremenda, mas também o coração daquele que dá. E eu quero te dizer para você que dar não está ligado a ter. Não significa que temos, então damos. Não é isso. E só podemos dar porque temos. Também não podemos colocar as coisas desta maneira. Nós temos que compreender que dar vai muito mais além. Dar está implícito em ser. Ser. Se você é, então você é capaz de dar.
Porque as Escrituras estão dizendo que o Senhor dá a semente para que ela se multiplique, e o desejo dele é que venhamos enriquecer em tudo. Em tudo. Então, meu irmão, nós não estamos aqui, se formos colocar, não só financeiro, mas nós podemos dar um abraço, não hoje, por causa do isolamento social, mas nós podemos dar uma palavra de conforto, de consolo, de ânimo, porque nós somos do Senhor e nós somos bênção, para abençoar. Então, se você é uma bênção, você pode abençoar. Agora, trazendo para as questões financeiras, dar, ela também, essa palavra está ligada a ser. O Senhor está dizendo que multiplicar e nos enriquecer em tudo para toda generosidade. Para toda generosidade. É para que você seja generoso. Não é para que você tenha generosidade. Não, é para você que é generoso. Você que sabe socorrer, ajudar, sustentar, manter, auxiliar. Você é, por isso você dá. Você só é capaz de dar se você for. Ao contrário também, aqueles que não conseguem dar, muitas das vezes não conseguem fazer, porque não há em seu coração esse desprendimento para fazê-lo. As Escrituras dizem que o amor ao dinheiro é a raiz de tantos danos. E aquele que se torna amante das finanças, do dinheiro, significa que ele é exemplo ambicioso, ganancioso. Não é isso que o Senhor quer para mim ou para você. O Senhor quer que nós sejamos generosos. Generosos, meus irmãos. Por isso você pode dar. Não estou aqui querendo trazer ao seu coração nenhum tipo de pressão. Não é isso. Eu estou querendo simplesmente te ensinar, para que nós venhamos viver uma liberdade em Cristo, para não pensarmos que aquilo que nós damos é porque temos. Pelo contrário, se nós damos porque somos. Se somos do Senhor, somos bênçãos, nós podemos sim abençoar a tantos outros. Então eu quero colocar no teu coração, você que precisa, quer e entende que deve se devolver os dízimos ao Senhor, procure uma das contas de Lagoinha São Benedito. Você que quer trazer a oferta ao Senhor, contribuir, faça-o. Procure uma das ofertas, uma das contas, e faça ali a sua contribuição. Assim também digo para aqueles que não têm tanto contato com a tecnologia ou não se sentem à vontade, eu quero te dizer mais uma vez, o pastor Vantuí tem disponibilizado sempre um diácono. Hoje ele pessoalmente está aqui. Ele tem disponibilizado sempre um diácono para estar aqui na igreja, nos momentos de culto, para auxiliar os irmãos. Então, meu irmão, eu quero nessa hora te abençoar. Por isso eu queria que você fechasse seus olhos na sua casa. Senhor, nós queremos trazer sobre o teu povo a bênção do Senhor, para que em nada venha faltar, ó Deus, em suas casas, para que a semente que o Senhor tem nos dado, ela possa se multiplicar. Aquilo que o Senhor tem plantado, ó Deus, e nessa terra, que nós cremos que é uma terra fértil, por isso o Senhor tem plantado,
haja nesse coração, Senhor, generosidade, liberalidade, para poder contribuir, ó Deus, com aquilo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. Ó Deus, para alcançar tantas vidas, para alcançar tantos corações, para trazer suprimento a tantas famílias. Nessa hora nós abençoamos a vida dos nossos irmãos. Abençoamos, ó Deus, aqueles que estão trabalhando, para que ali, ó Deus, a mão do Senhor seja com eles, o favor do Senhor seja com eles, guardando, preservando, ó Deus, trazendo sobre aquele, ó Deus, o empregador, a bênção do Senhor, para que ele consiga, tenha, ó Deus, condições, filhos como a tantos outros, ó Deus, nesses dias de dificuldades que temos passado com os seus empregos, com o trabalho, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é um Deus de estratégia, por isso, ó Deus, dá aos homens, dá ao teu povo estratégia, ó Deus, para trazer suprimento, ó Deus, e provisão para as suas necessidades. Aos que são autônomos, ó Deus, nós pedimos a graça e o favor do Senhor. Aqueles que estão, ó Deus, no comércio, Senhor, que a bênção do Senhor achegue-se ali. Senhor, nós sabemos que aqueles, ó Deus, que de alguma forma dependem de um outro, quer seja daquele que o auxilia, Senhor, que haja tanto amor, que haja tanto amor para dar, para continuar, ó Deus, auxiliando, como também para receber. Senhor, nós colocamos diante da tua presença, sabendo que o Senhor é quem faz tudo em todos. Nós abençoamos no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Que o Senhor seja bendito, que o Senhor seja engrandecido nessa hora, no nome de Jesus. Eu queria nessa hora compartilhar com vocês uma palavra. Eu confesso que eu iniciei meus estudos para trazer uma outra palavra, mas o meu coração, ele ficou bem pequenininho diante do Senhor, e eu entendi que a palavra que eu trouxe para os jovens semana passada, trouxe no culto da juventude, eu entendi que eu deveria trazê-la novamente ao seu coração. E eu queria que você abrisse comigo as Escrituras em Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Nós vamos ficar no capítulo 1 de Daniel e aprendermos um pouquinho do que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Amém, meus irmãos? As Escrituras em Daniel 1, eu queria iniciar lendo o versículo 8. O versículo 8 está dizendo assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias, com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Amém? Vamos fazer uma breve oração. Senhor, eu quero nessa hora bem dizer-te, Senhor, pela tua palavra. E eu creio, ó Deus, que o compromisso que o Senhor tem é muito maior com a tua palavra do que comigo. Eu digo com dele. Por isso eu te peço, Senhor, traz graça sobre a minha vida. Graça para poder comunicar o coração dos meus irmãos, ó Deus, as Escrituras. Como também eu te peço, traz graça ao coração dos meus irmãos, os que estão me ouvindo, os que hão de me ouvir, para que a palavra do Senhor, ó Deus, ela possa cumprir aquilo pelo qual ela está sendo enviada. Aos que precisam de ânimo, traz ânimo. Ao que precisa de ensino, traz ensino. Aquele que precisa de exortação, traz exortação. Ao que precisa, Senhor, de disciplina, que a palavra possa entrar no seu coração, ó Deus, e discipliná-lo. Ao que precisa de força, traz força. Ao que precisa de fé, traz fé. Ao que precisa de compreensão e revelação,
Traze o Espírito. Nós cremos, Espírito Santo, que o Senhor é condutor dessa obra. Por isso eu te peço nessa hora, no nome de Jesus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Eu queria falar para você sobre um chamado à firmeza de Daniel. Eu sei que falar sobre contaminação, quando todos estão em casa, parece algo contraditório. Para alguns pode sim parecer. Mas eu não estou querendo falar propriamente desse momento em que todos estão se envolvendo, reunindo, se encontrando. Eu quero falar de sair para fora. Não que você saia da sua casa, mas que o seu coração possa assumir daqui para frente um novo comportamento. Um novo comportamento. Que você possa compreender que esse tempo que o Senhor está nos trazendo hoje é para que nós venhamos ser preparados, trabalhados para assumir um novo comportamento. Para que a minha vida e a sua vida, se o Senhor assim nos permitir, após passarmos esse período, possamos sair com um novo comportamento, uma nova conduta, uma forma de pensar diferente. E eu queria dizer para você, Daniel, no texto de Daniel, quando nós pegamos as Escrituras e vamos olhar o livro de Daniel, nós vemos o Senhor tratando com aqueles homens, não especificamente com Daniel e os seus amigos, mas digo com toda a nação. Deus estava tratando com o povo, depois de muito avisá-los, para que eles viessem se afastar da idolatria, para que eles viessem se afastar das coisas que contaminavam o culto ao Senhor, para que eles viessem deixar de lado algumas práticas, para que eles pudessem novamente olhar para a aliança que havia ali no Senhor, feito pelo seu pai Abraão, aqui Velho Testamento, e eles pudessem sim cumpri-la, olhar para o Senhor e ver que o Senhor era o mantenedor da nação, que o Senhor era o condutor da nação. Mas o povo não quis. O povo desprezou não somente o culto, não somente as leis, mas também desprezou o Senhor. Viraram as costas para o Senhor, e então o Senhor teve que ter e tomar uma atitude. E a atitude aconteceu no período do rei Joaquim. Espero que esteja fazendo a pronúncia correta. E Deus então leva os babilônicos na cidade. Primeiro inicia com os assírios no reino do norte e destrói o reino do norte. E depois pega o reino de Judá, o reino do sul, por meio dos babilônicos e os toma cativo. E os leva para a Babilônia, deixando em Israel somente aqueles dos quais os babilônicos entendiam que não tinham nenhuma utilidade, que não poderia trazer nenhum benefício. E aí Deus começa então a mostrar, por meio de alguns homens, qual deveria ser o comportamento. Como também Deus começa a trazer em favor da nação uma nova esperança para um tempo futuro. E eu queria ler com você, está dizendo assim, olha, nós vamos ler do 1 ao 4, diz assim, no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para que a casa de seu Deus, para a casa de seu Deus, tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real
como dos nobres. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistir no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a linguagem dos caldeus. Então está dizendo aqui que Nabucodonosor chegou a Aspenaz e disse: eu quero que você pegue os homens que nós trouxemos de Israel, homens de boa aparência, homens de conhecimento, que tenha conhecimento de ciência, de sabedoria, que não tenha defeito, e que você possa ensiná-los a linguagem e a cultura dos caldeus. Aqui, meus irmãos, nós temos algo que nós temos que aprender. Nós temos que aprender. Nabucodonosor, ele não fez isso de forma aleatória, sem pensar. Nabucodonosor, ele era um rei e estrategista. Era um homem que tinha conhecimento de exército e estratégias. Então, o que Nabucodonosor queria? Ele queria o fortalecimento da sua autoridade, como também do seu reino. E para que isso acontecesse, Nabucodonosor, ele usa de estratégia. Eu quero que você, então, Aspenaz, de agora em diante, pegue os filhos daqueles que são nobres, os que já têm hábito de tratar com o povo, ou que já são treinados para fazê-lo, e traga-os para perto. Traze-os para perto, homens influentes de alguma forma. E traze-os para perto e nós vamos treiná-los, nós vamos ensiná-los. Mas olha só, eu preciso que esses homens sejam homens de conhecimento. E são homens que conseguem compartilhar informações. É isso que Nabucodonosor estava dizendo. Eu quero que esses homens sejam homens doutos em ciência. Eram homens que fossem capazes de averiguar. Obter uma informação é conhecimento, mas saber como essa informação, o princípio dela, como ela acontece, é ciência. Você é capaz de saber por que o computador funciona, de onde vêm os bytes, os megabytes. Você sabe como é o vento e como o vento funciona, para qual direção ele vai, qual é a influência do vento sobre o homem ou sobre qualquer outro. Isso é ciência. Mas Nabucodonosor também fala um pouco mais a respeito de ciência, quando ele diz que ele queria que o homem fosse douto. Era para que esse homem também tivesse conhecimento das coisas espirituais, como os magos têm, ou tinham. A outra coisa, que fossem homens de sabedoria, homens capazes de tomar decisão, homens capazes de tomar decisão. Sabe o que nós temos que entender e aprender aqui, meu irmão? É que Satanás, ele não mudou de estratégia. E é isso que o nosso coração precisa firmemente trazer para si e corrigindo. Porque as Escrituras dizem que no Éden havia uma serpente. E essa serpente, lá em Apocalipse, se torna um grande dragão. É a mesma serpente, meu irmão. E as Escrituras vai falando que Deus haveria de tratar com Babilônia. A estratégia não mudou. Satanás continua procurando homens e mulheres para trazer para perto de si, para fortalecer o seu reino, para trazer para perto de si homens que sejam capazes de influenciar. E nós, como igreja, nós temos que compreender que nós somos a contraproposta. Nós somos aqueles que impedem desse mundo. Nós não estamos aqui hoje para tentar posso assim dizer, uma derrota desse inimigo, porque ele já foi vencido. Mas nós temos que compreender
que o Senhor tem nos trago aqui para impedir que o seu plano seja de total executado. E Nabucodonosor compreendia isso. Nabucodonosor queria trazer para os corações daqueles homens esse entendimento para fortalecimento do seu. Nós precisamos compreender isso, meus irmãos. Eu estou começando aqui para você compreender a firmeza. A firmeza que nós temos que ter, que o Senhor está nos chamando. Nabucodonosor, olha só o que ele fazia. Olha só, capítulo 1, versículos 5 ao 7. Olha aí, determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real, do vinho que ele bebia, e assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Assim como eu disse no versículo acima, no contexto acima, que eram homens nobres, e Daniel, Ananias, Misael e Azarias, nós quando olhamos comentários bíblicos e outros estudos, eram tidos como homens nobres. Homens nobres, pertenciam a algum príncipe, a algumas. Mas o que nós temos que compreender é que Nabucodonosor investia 3 anos investindo, 3 anos fortalecendo, 3 anos dando boa comida, 3 anos ensinando. Nabucodonosor investia para que isso acontecesse lá na frente. O que é que eu quero dizer isso acontecesse lá na frente? A afirmação da sua autoridade pelo seu governo, a afirmação pela extensão daquilo que ele estava propondo. Ele investia. Ele pegava esses príncipes, dava boa comida, dava ensino para esses homens. Nós temos que compreender que nós, como igreja, temos que trabalhar para que os nossos sejam entendidos de que as trevas elas continuam militando para que pessoas e pessoas possam ser ganhas. Então devemos investir nos nossos. Devemos colocar no nosso coração que as pessoas precisam ser bem alimentadas. Precisamos colocar no nosso coração que precisamos sim, nós precisamos investir tempo para aprendermos. Nabucodonosor, ele investia naqueles homens com um propósito. Deus tem um propósito para a minha vida, Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um propósito para cada família e igreja. Então você tem que investir na sua família, você tem que investir e cuidar da sua igreja. Você tem que cuidar dos seus filhos, você tem que cuidar da sua saúde, você tem que cuidar da sua saúde mental, você tem que cuidar da saúde dos seus filhos, da sua esposa, da saúde mental deles, daquilo que você precisa investir. Vamos aprender com a estratégia que Nabucodonosor está usando, porque nós temos que perceber que para um fim, é para um propósito, é com um objetivo a ser alcançado. E aqui mostra que 3 anos ele investiu. 3 anos. Espiritualmente nós temos que investir, não podemos pensar só nas coisas deste mundo, mas temos que investir também, meu irmão. É um tempo em que nós estamos aprendendo tantas coisas. Quando Deus nos tira do macro, das coisas grandes, e nos traz para as coisas tão pequenas, nós podemos observar tantos detalhes, nós podemos observar tantas coisas que precisam ser corrigidas, alinhadas, tantas coisas que nós pensávamos que eram benéficas, e hoje nós percebemos que eram coisas vãs, coisas de vaidade, coisas que não faziam nenhuma e nem faz nenhuma diferença, e nós precisamos corrigi-la, porque isso atrapalha o objetivo final. Satanás, ele continua com a mesma estratégia. Nabucodonosor
é uma representação. É uma representação. Às vezes nós somos tão impacientes. Queremos tudo para ontem. A geração de hoje é uma geração do tá demorando. E infelizmente nós, da década de 80 para trás, nós também entramos nesse ritmo. Infelizmente, do para agora. E não sabemos mais fazer projetos de curto, meio e longo prazo. E nós temos que aprender até das questões espirituais para fazer esse projeto, para investir. E eu quero continuar dizendo aqui para você, meu irmão, um pouquinho mais à frente, porque nós estamos chegando aqui no comportamento de Daniel. Diante dessa situação, o comportamento de Daniel foi um comportamento bem diferente. Porque eu acredito que havia outros homens ali que estavam sendo preparados. E ele teve um comportamento diferente. Daniel 1 está dizendo assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Hoje nós estamos aprendendo de uma forma diferente, por isso que eu estou te dizendo, nós estamos sendo chamados a uma firmeza da qual Daniel teve. Por que eu estou falando para você que nós estamos sendo chamados, meus irmãos? Porque nós estamos dentro das nossas casas. E ali nós temos tempo para refletir. Nós temos tempo para poder exercer algumas coisas que são necessárias exercidas. Trabalhar coisas que precisam ser trabalhadas. O comportamento de Daniel foi que ele, em meio a um ambiente totalmente diferente da qual ele estava, ele decidiu não se contaminar. Ele decidiu, ele foi firme. E quando nós pensamos, eu digo para você que é uma chamada, porque às vezes quando nós pensamos em contaminação, nós pensamos nas coisas externas, as coisas que estão de fora, e que essas coisas vão nos contaminar, e que essas coisas vão exercer influência sobre nós. Eu sei que a tecnologia nos permite ter acesso, a tecnologia globalizou as coisas. Há um lema, todos conectados, né? E eu sei que muitas informações entram via TV, entram via rádio, via internet. Hoje muitos têm acesso a tantos aparelhos, mas nós percebemos que, ainda assim, o principal está em nós, está em meu coração e no seu coração. A firmeza de Daniel. Eu quero te dizer que o ambiente em que você está é sim um ambiente propício para te provar, para te testar, para fazer com que você perceba o que o Senhor quer que você decida. Que você decida tanto para abandonar, como para se tornar firme e prosseguir. O ambiente em que nós estamos é um ambiente propício. Quando vamos falar de casamento, é um contexto tão complicado. Porque tratar de casamento é dizer renúncia, abandonar vontades, demonstrar amor. Quando vamos lidar com os filhos, então das mães e dos pais, eles afloram. E dias em que os nossos filhos estão dentro da nossa casa, nós temos agora que exercer domínio próprio. Quantas vezes nós estamos em uma condição de ansiedade tão tremenda, e nós agora somos chamados a confiar no Senhor em um contexto
totalmente diferente, mas com propriedades muito parecidas. Daniel estava na Babilônia, mas ele tinha que confiar no Senhor. Mas quantas vezes ele teve que manter o seu controle e não fazer aquilo que o Senhor por todo esse tempo havia ensinado, e o que o Espírito de Deus ali sobre a sua vida fazia manifesto. Nós estamos no contexto apropriado, meu irmão, e nós estamos sendo chamados para tomar uma decisão firme para abandonar algumas coisas, como também firme para assumir a posição que nós devemos ter, uma posição firme da qual o nosso coração deve se manter. É isso que nós precisamos entender. A outra coisa que Daniel compreendia é que ele não estava no seu ambiente de culto. Como ele não estava no seu ambiente apropriado para prestar culto, Daniel então via que a contaminação, ela também era uma ruptura da sua fé no seu Deus vivo. E às vezes nós nos esquecemos dessas coisas. Que quando nós permitimos que a contaminação achegue-se ao nosso coração, não estamos simplesmente tratando da santidade do Senhor em nós. Não só isso. Mas como isso afeta a nossa fé no nosso Senhor. Como isso afeta a nossa fé em crer naquilo que Ele pode fazer por nós e já fez. Como isso traz rupturas. Como isso faz com que nós venhamos muitas das vezes, se não tratarmos logo, virar as costas para o Senhor e abandonar a aliança. Israel estava ali, o povo de Israel, de Judá especificamente, estava ali na Babilônia, porque essas pequenas rupturas começaram a acontecer ainda com eles na terra, na sua própria terra, lugar do qual o Senhor disse: eu vos darei por possessão. Mas olha, se vocês se contaminar, olha o que o Senhor disse: se vocês se contaminarem com aquilo do qual eu estou dizendo para que vocês não se contaminem, então eu vos tirarei da terra. Eu vos tirarei da terra. E assim fez o Senhor. E o Senhor tirou aqueles homens da terra. Não era simplesmente uma contaminação do físico, era uma ruptura da fé, uma ruptura da aliança, uma ruptura daquilo. Daniel não tinha lugar para prestar culto, não havia templo lá destinado a Deus. Já pensou, meu irmão? Você está na sua casa. E o lugar de culto hoje é a sua casa. Você está isolado, assim como Daniel estava com relação aos demais. Mas ainda assim, Daniel não deixou de ser aquele povo prometido. Assim como nós. Estou aqui com alguns irmãos que estão trabalhando para que chegue na sua casa esse sinal, essa mensagem. E apesar de estarmos aqui, somos um com você aí na sua casa. Não deixamos de ser igreja, não deixamos de ser corpo, não deixamos de ser povo do Senhor, apesar da distância. Ruptura. Daniel decidiu firmemente não romper. Não romper o seu relacionamento com o Senhor. Não romper a sua aliança com o Senhor. Não romper. Ele decidiu firmemente, e nós estamos sendo chamados a viver isso, uma firmeza de Daniel. Se o Senhor hoje nos permitisse sair das nossas casas, me pergunto todos os dias enquanto estou a caminho do meu local de trabalho, como vou me comportar? Senhor, como vou me comportar? Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda, Senhor. Porque eu não posso me comportar como antes.
Eu não posso pensar como antes. Eu não posso agir como antes. Se estou sendo chamado a ter uma firmeza como Daniel teve, eu e você, nós não podemos nos comportar como outrora, antes da pandemia. É o tempo que eu e você, nós estamos tendo, meu irmão, para ouvir esse chamado. Dizendo que o Senhor agiu de uma maneira poderosa, dando graça a Daniel, diante de Aspenaz e de seu chefe. Versículo 9 ao 15 está dizendo assim: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por quê? Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que dos outros jovens da vossa idade. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias e Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e a beber água. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No final dos 10 dias, a sua aparência era melhor e estavam eles mais robustos do que todos os que comiam das iguarias do reino. Deus trouxe tanta graça que aquele chefe permitiu com que o pedido de Daniel fosse feito, ele comesse legumes e bebesse água. Deus deu graça diante dos homens. E ali, depois de alguns dias, aquele chefe voltou e viu Daniel e os seus amigos, e ele percebeu uma coisa: que eles estavam bem melhores do que os outros que haviam comido das finas iguarias. Eu queria poder dizer para você e falar que nós devemos sim não nos contaminar, mas eu não quero falar isso. Eu quero falar para você que talvez o chefe daqueles homens, dos eunucos ali, viu em Daniel, Azael, Ananias e Misael, né, na verdade, e Azarias, viu uma outra coisa, que eu creio que é o que o Senhor está trabalhando em nós. A primeira coisa que aqueles homens provavelmente viu, naqueles homens que pediram para que fizesse teste com eles, a primeira coisa, uma autodisciplina. Eles disseram: dê-nos legumes e água. E eles se manteram ali, legumes e água. E eles continuavam fazendo o que fosse pedido ser feito. O ensinamento da cultura, o ensinamento das línguas, como também todo o preparativo, porque um dia eles haveriam de se apresentar diante do rei. Autodisciplina. E quando nós falamos de autodisciplina, é uma disciplina que nós colocamos, vamos impor a nós mesmos. Nós vamos colocar isso sobre nós, para que nós venhamos a exercer. Alguns dizem que a etimologia, a raiz da palavra disciplina vem de discípulo, aquele que serve. E para nós, como serve isso, meu irmão? Autodisciplina de quem? Meu irmão, se nós somos aqueles que nós precisamos
nos disciplinar quanto a algumas coisas, a oração. Precisamos trazer sobre nós um desejo tão firme de nos mantermos em oração, em comunhão, em buscarmos intimidade com o Senhor. A palavra de Deus, em conhecê-la, em pesquisá-la para aqueles que são chamados para tal, aqueles que são chamados para conhecer, que conheça de fato, possa investir tempo, autodisciplina, meu irmão. É não passar dias sem orar, é não passar dias sem ler as Escrituras, é não passar dias sem perdoar. O fruto do Espírito está em mim e em você, meu irmão, mas se nós não exercermos, não colocarmos no nosso coração que temos que impor isso para nós, nós não vamos permitir com que se manifeste autodisciplina. O Evangelho, as boas novas, passamos dias e dias e dias sem falar para uma só pessoa. Bom, e Ele pode curar e salvar a alma de um homem. Passamos dias sem dar a entender para a nossa família que Cristo é o Senhor e é Ele quem governa. Acima do pai, acima da mãe, não tem outro senão o Senhor. E as decisões vêm dEle. Passamos dias sem reunir com os nossos e fazer uma simples oração. Autodisciplina. Mas eu quero que você estenda isso para o seu contexto profissional. Como você agia no seu contexto profissional? Como você agia com relação à sua liderança, à liderança no seu ministério? Como você agia quando servia ao Senhor na sua casa, e hoje você tem a oportunidade de servir os seus? Autodisciplina. Autodisciplina. Daniel mostrou muito mais do que simplesmente não se contaminar com as iguarias. Ele demonstrou a firmeza do seu coração e o porquê da sua firmeza. Autodisciplina. Ele tinha no seu coração o desejo de permanecer no Senhor. Meu irmão, nós sabemos tantas coisas do Senhor. Ouvimos falar tantas coisas. Buscamos na internet tantas coisas. Mas como somos disciplinados? Como temos seguido? Como temos vivido? Autodisciplina. Autodisciplina. Me lembro do pastor Lamartine, uma pregação que pediram para que nós pudéssemos ouvi-la. E ele dizia que ele tinha que fazer uma cirurgia bariátrica. E ele deveria, então, começar os seus tratamentos para fazer essa cirurgia bariátrica. E ele disse que no seu coração, o Espírito do Senhor o deixou bem pequenininho, constrangido, e ele buscou o Senhor para entender o motivo desse sentimento, que ele estava passando ali. E o Espírito do Senhor disse: você não vai fazer a cirurgia bariátrica, você vai fazer da seguinte forma que eu vou dizer para que você faça. Então aquele homem começou a abandonar alguns alimentos, entrou em período de jejum, como o Senhor o havia dito, e ele passou, segundo ele, 40 dias só em líquido para início. E depois ele abandonaria por meio de voto, alguns determinados alimentos, até chegar no peso que era necessário para que ele tivesse uma vida saudável, ou mais saudável. E o Senhor disse: eu quero que você não vai fazer, e eu quero que você faça da seguinte forma, porque eu quero que você disciplina. Meu irmão, é a vida do Lamartine. Não estou dizendo para que você faça o mesmo, mas estou dizendo que estamos sendo chamados para a mesma coisa.
Não quero que você faça o mesmo, mas estou dizendo que estamos sendo chamados para fazer a mesma coisa. Autodisciplina. Temos um coração disciplinado, temos uma fé disciplinada, temos uma vida espiritual mais disciplinada, temos comportamentos mais disciplinados. Exercer misericórdia, autodisciplina. A outra coisa que eu queria falar para você se chama diligência. E diligência, traduzindo, é cuidado, é zelo. Daniel poderia ter pensado: eu estou longe da minha pátria mesmo, vou fazer do jeito que dá, vou fazer como der para fazer, eu estou aqui mesmo. Nós muitas vezes caímos nesse sentimento e nesse engano, se assim posso dizer. Quem está me vendo? Para quem tenho que prestar contas? Então fazemos sem nenhum cuidado, sem nenhum zelo. Quando nós dizemos diligência, é procurar executar da forma que é necessário ser executado. Estamos aprendendo hoje. Diligência. Zelo pela nossa família. Zelo pelo chamado. Zelo. Quando não temos pessoas para nos ouvir, então somos obrigados, digo de forma presente, somos obrigados então a repensar no zelo do Senhor pela sua obra e o meu zelo com relação à sua obra. Como faço? Por causa das pessoas? Por causa do Senhor? Como faço? Executo como? Zelo, diligência. Estamos sendo chamados, meu irmão, a uma firmeza de Daniel. Eu quero te mostrar aqui que, falando todas estas coisas, que quando o Senhor traz para nós e ao nosso coração a firmeza de Daniel, Ele não traz simplesmente não se contar todo um contexto, um comportamento. E diligência era uma destas coisas. Ele foi diligente. Daniel sabia como deveria ser feito. Daniel sabia como deveria ser feito. Quando você olha do capítulo 1 até o final do livro, você vê um comportamento de um homem que conhece a Deus. Um homem que vive para o Senhor, que manteve-se firmemente a ponto de profetizar para os nossos dias e dias futuros. Um chamado à firmeza de Daniel. E para o último tópico, que está no 17 ao 20, Daniel 1, 17 ao 20, está escrito assim: ora, a estes 4 homens, esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que se trouxesse o chefe dos eunucos, os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. E Daniel continuou até o primeiro reino antes. Deus honrou aqueles homens, meus irmãos. O comportamento, a fé, Deus honrou. Não foi nada de si mesmo. Deus trouxe sobre eles sabedoria e conhecimento da forma e da quantidade necessária. Mas diante dos homens, honrados. 10 vezes melhor do que a todos os outros homens. 10 vezes melhor do que a todos os outros jovens que foram também
preparados durante 3 anos, 10 vezes melhor. Quando lemos uns capítulos à frente, e aí, Belsazar, se não estou errado, tem uma visão na parede. Mené, mené, tekel, passim. Acredito que a pronúncia seja assim. E não havia amargo que pudesse traduzir aquilo que havia sido escrito na parede pelo dedo de Deus. Então ficaram sabendo de Daniel, um homem que poderia traduzir sonhos e visões, e o trouxeram à sua presença. E a prova era grande, meu irmão, porque deveriam se descobrir também o que haveria e como é que se conduziria todas as outras coisas. E Daniel então traduz o que estava ali. E o rei fica um pouco espantado. Mas as escrituras dizem que também foram honrados. Nós vemos que Deus honrou aqueles homens. Deus honrou tanto Daniel, quanto Misael, quanto Ananias. Deus honrou a firmeza daqueles homens. Mais à frente foi honrado quando nós investimos na nossa família, quando nós compreendemos o que o Senhor tem trago para o nosso coração, essa firmeza para o nosso coração. O Senhor também é aquele que procura nos honrar. Eu quero dizer para você que Deus tem nos chamado. E provavelmente não para um lugar onde nós seremos vistos, aplaudidos. Para muitos não. Mas para alguns que foram chamados para ser mão. E como mão está em algumas formas de destaque, fazer algumas obras, sim. Mas Deus tem nos chamado porque nós somos potenciais influenciadores. Filho dos mais nobres, filho do Rei dos Reis. E o Senhor tem nos chamado para ter essa firmeza, não para sermos vistos, mas podemos ser influência. Podemos mudar comportamentos, podemos mudar, ó Deus, podemos mudar um contexto de uma sociedade, de uma nação, podemos mudar o contexto de uma família, podemos mudar o rumo de uma vida, por meio do Senhor. É isso que eu quero que você compreenda. Quando estamos no Senhor e somos chamados a essa firmeza que Daniel tem, sim, no Senhor, um grande potencial. Eu quero que o seu coração, meu irmão, se aproprie dessa palavra. Eu quero que o seu coração se alegre também, porque o Senhor te chamou. E como aquele que é chamado, deve entender que é um privilégio. E se esse privilégio está sobre nós, vamos cumprir. Vamos cumprir. Meu irmão, eu queria orar por você nessa hora. Eu queria orar por você que percebe que precisa de uma mudança. Uma mudança no seu comportamento. Uma mudança na sua forma de agir. Uma mudança com relação àquilo que você tem pensado dentro da sua casa. Eu queria orar por você. Talvez você tenha percebido que no seu local de trabalho, você que está pensando assim como eu não posso sair mesmo depois dessa pandemia. Você que precisa de colocar sobre si mesmo disciplina. Você que precisa de diligência. Eu quero orar por você. Mas também quero orar por você que hoje me escuta ou que vai me ver por meio das redes sociais. Quando por algum momento clicar em Lagoinha São Benedito e for ali nos vídeos, eu quero dizer para você que o Senhor quer mudar a sua vida, que o Senhor quer te tirar dessa condição na qual você está e te levar para uma nova vida,
E essa vida se chama Cristo Jesus. Eu quero orar por você que hoje percebe que a sua vida precisa de mudar, que a sua família. E eu quero dizer para você que essa mudança começa em você primeiro. Você precisa decidir-se a viver para Jesus, a ter essa firmeza. E ainda que você pense, eu não consigo, mas eu quero te dizer que você não vai fazer. Se você se dispuser, o Senhor é a sua força. Eu quero orar por você que hoje quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero orar por você. E eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração, fechasse os seus olhos. Talvez na sua casa agora a televisão vai estar ligada, o som, mas você está me ouvindo. E para que você não se distraia com nada, eu quero te pedir, feche os seus olhos. Senhor, eu quero nessa hora abençoar a vida dos meus irmãos que hoje me escutam, para que eles sejam fortalecidos no Senhor, ó Deus. Os que hoje compreenderam, ó Deus, o que o Senhor disse por meio das Escrituras, Senhor, possam sim, ó Deus, ser revestidos de poder. Ser revestidos de poder para assumir essa firmeza. Essa firmeza que eu sei que somente o Espírito do Senhor pode nos dar. E às vezes nós precisamos, ó Deus, colocar em nosso coração, ó Deus, diligência, autocontrole, autodisciplina. Precisamos colocar que nós precisamos nos entregar mais aos frutos do Espírito. Mas quantas vezes nós olhamos para nós mesmos, ó Deus, e nos sentimos tão pequenos, tão incapazes. Mas nós oramos porque cremos que o Senhor é esse que nos reveste, que vem sobre nós com a tua glória, com o teu poder, e traz sobre os nossos corações tamanha graça, para podermos permanecer firmes, para podermos nos posicionar de maneira firme, com um coração dedicado ao Senhor, um coração disposto a não permitir com que haja rupturas na fé, com que não haja ruptura quanto à aliança que temos em Cristo Jesus com o Senhor. Meu Deus, eu oro nessa hora, peço a tua bênção sobre eles, meu Pai. Ajuda-os de maneira poderosa, ajuda-os. E se assim posso dizer, nos ajude, ó Deus. Oro também por esse que hoje, ó Deus, com a sua mão em seu coração, confessa que precisa do Senhor, confessa que recebe o Senhor hoje, que recebe Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Oro para que as cadeias, ó Deus, não mais o prendam, para que nenhum tipo de sentimento que não seja o amor do Senhor possa se apropriar do seu coração. Pelo contrário, o amor que há em Cristo Jesus possa inundar a sua vida, lançando fora todo e qualquer outro sentimento. E que ele saiba que agora, Senhor, ele é do Senhor e que ele pertence a Cristo, como também a família de Deus. Pai, nós abençoamos a vida desta pessoa, sabendo que o Senhor a conhece antes mesmo, ó Deus, de todas estas coisas. Nós te bendizemos e te louvamos no nome de Jesus. Meu irmão, glória a Deus pela sua vida. Hoje nós vamos nos despedir, mas o culto não para. É assim a frase do pastor Márcio: o culto não para. Você aí na sua casa, eu na minha, podemos bem dizer e agradecer o nome do Senhor. E eu quero dizer para você que hoje, às 19 horas, vai ter a live aqui do culto da noite. E você pode sim entrar e ser tremendamente abençoado. Meu irmão, Deus te abençoe. Fique em paz.
No nome de Jesus. Até mais.